falta dinheiro. Exatamente 105,5 bilhões. É esse o tamanho do buraco que o governo do presidente Lula enfrenta para honrar as despesas programadas e as faturas herdadas de anos anteriores. A informação veio à tona por meio de uma nota técnica da Consultoria de Orçamentos do Senado e mostra um problema importante nas contas públicas. O governo tem compromissos financeiros que ultrapassam o espaço disponível para pagamento. Os números detalhados pelo levantamento mostram que o Estado brasileiro tem 330,9 bilhões de dólares em despesas não obrigatórias programadas para este ano. Esse total junta o orçamento de 2026, que é de 226,3 bilhões, com 104 bilhões em faturas de anos anteriores que ficaram para trás. O problema é que o limite de pagamento disponível para os órgãos públicos não acompanha esse ritmo. Descontados os bloqueios do orçamento, restam apenas 225,4 bilhões para cobrir todas essas obrigações. Estamos falando de uma restrição de 31,9% do total necessário. Entre as áreas mais pressionadas está o Ministério da Saúde, com 15,1 bilhões de dólares em despesas de anos anteriores. No ano passado, esse tipo de retenção já afetou a construção de unidades de saúde, procedimentos médicos de média e alta complexidade e a distribuição de medicamentos. Na sequência aparece o Ministério da Educação, com 13,8 bilhões de dólares em despesas sob risco, envolvendo áreas como compra de livros didáticos e implementação de escolas de educação infantil. O Ministério das Cidades aparece logo atrás, com uma restrição superior a 7 bilhões. Esses números levantam uma questão importante sobre a condução das contas públicas. Quando o governo assume compromissos elevados e o orçamento disponível não acompanha essas despesas, aumenta a necessidade de bloqueios, contingenciamentos e revisões ao longo do ano. Enquanto isso, a equipe econômica tenta administrar o cenário por meio de decretos de liberação e bloqueio. No final de julho, o governo anunciou a liberação de 5,7 bilhões de dólares para os ministérios após reduzir estimativas de despesas gerais, aliviando gastos livres como investimentos e verbas administrativas. Ainda assim, permanecem bloqueados 17,9 bilhões para o cumprimento das metas fiscais. O Ministério do Planejamento e Orçamento afirma que essa restrição não é definitiva e pode ser revista ao longo dos meses. O ponto central é que responsabilidade fiscal não é apenas uma questão de números. Quando o orçamento fica pressionado, investimentos podem ser adiados, programas podem perder ritmo e o governo passa a ter menos espaço para responder a novas necessidades. Também é preciso lembrar que o dinheiro público não é ilimitado. Ele depende da arrecadação, do crescimento da economia e, quando há déficit, do aumento do endividamento. Quanto maior a pressão sobre as contas públicas, maior também pode ser o custo para financiar essa dívida. Por isso, o debate sobre gastos públicos precisa ir além de simplesmente anunciar novos investimentos e programas. É necessário discutir de onde virão os recursos, quais são as prioridades e se as despesas assumidas hoje poderão ser sustentadas nos próximos anos. O que está em jogo não é apenas uma discussão técnica sobre orçamento, é a capacidade do governo de manter as contas sob controle e, ao mesmo tempo, garantir recursos para serviços essenciais e investimentos. Responsabilidade fiscal não significa deixar de investir em saúde, educação ou infraestrutura. Significa garantir que esses investimentos possam ser mantidos de forma sustentável, sem transferir uma conta cada vez maior para o futuro. Então é isso. O assunto é sério e merece ser acompanhado de perto, porque a forma como o governo administra o dinheiro público afeta diretamente a economia e a vida da população. Me fala nos comentários. Você concorda com essa leitura? Tem algum detalhe que eu deixei passar? Discorda de alguma coisa? Quero saber. Esse canal existe porque vocês participam. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Não custa nada e ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo sem depender de pauta de ninguém. Ativa o sininho também. Assim você não perde quando sair coisa importante. Até o próximo!